Marcos, no capítulo 16, e no versículo 15 de seu livro, registra a seguinte ordem de Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ao observarmos esta ordem de Jesus, consequentemente podemos chegar à seguinte conclusão: a conclusão de que a principal missão da igreja na terra consiste na pregação do evangelho. A Bíblia, por sua vez, traz ao nosso conhecimento a informação de que o verdadeiro evangelho a ser pregado, isto é, o evangelho genuíno, autêntico, eficaz, que produz efeitos, que gera resultado, que gera salvação, que gera libertação, que conduz o pecador ao arrependimento, é um evangelho cristocêntrico. E quando nós observamos as pregações, as mensagens escritas, inseridas no Novo Testamento pelos apóstolos, percebemos que de fato eles pregavam um evangelho cristocêntrico. Isto é, um evangelho que aponta para a pessoa do Senhor Jesus e para a sua obra na cruz do Calvário. Quando nós observamos, por exemplo, o capítulo 1 do evangelho escrito por João, vamos perceber que João enfatiza nesse capítulo alguns atributos de Jesus, algumas verdades sobre Jesus. Ele começa o versículo 1 dizendo: no princípio era o verbo, eternidade. O verbo estava com Deus, onipresença. O verbo era Deus, divindade. Todas as coisas foram feitas por Ele, onipotência. Sem Ele, versículo 3, nada do que foi feito se fez. Então só nesses dois versículos, versículo 1 e 2, nós podemos ver João enfatizando a eternidade de Cristo, a divindade de Cristo, a onipresença de Cristo e a onipotência de Cristo. E ao falar da onipotência, ele usa duas frases interessantes. Primeiro ele usa a frase por ele ou por meio dele. Depois ele utiliza a frase sem ele. E observe que em cada uma dessas frases está associada ou estão associadas a uma palavra. Por ele, a palavra tudo. Sem ele, a palavra nada. João começa o versículo 3 dizendo: todas as coisas foram feitas por ele. Entende-se aqui todas as coisas como tudo aquilo que foi criado. Então tudo foi feito por ele. E sem ele, João? Aí João responde: nada do que foi feito se fez. Isso é evangelho. Por meio dele, tudo. Sem ele, nada. Então o evangelho é cristocêntrico. E quando observamos as escrituras, as cartas de Paulo, vamos perceber que Paulo também pregava um evangelho cristocêntrico. Em sua mensagem cristocêntrica, Paulo enfatizava algumas verdades ou alguns aspectos da pessoa de Jesus. Primeiro, Paulo enfatizava a divindade de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Paulo declara dizendo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele é plenamente, completamente, totalmente, 100% Deus. Mas Paulo também enfatizava a humanidade de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo escreve dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, porque há só um Deus
e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então você percebe que Paulo está enfatizando a divindade e a humanidade de Cristo. Terceiro, Paulo também enfatizava a messianidade de Cristo, ou seja, ele apresentava Cristo como Messias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5, Lucas escreve dizendo, na parte B: foi Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus é ou era o Cristo. Observe que a palavra Cristo não é um título ou não é um sobrenome de Jesus. A palavra Cristo é um título, é o equivalente neotestamentário de Messias do Antigo Testamento, que significa ungido. Messias e Cristo é a mesma coisa. Chamar Jesus de Messias é o mesmo que chamá-lo de Cristo. Chamar Jesus de Cristo é o mesmo que chamá-lo de Messias. A diferença é que Messias é uma palavra de origem hebraica, enquanto Cristo é uma palavra de origem grega. E a ideia é, se ele é Cristo, então ele é ungido, aquele que recebeu a unção como sinal de capacitação, consagração e confirmação para cumprir um ministério. Então, quando Paulo pregava dizendo que Jesus era o Cristo, ele estava falando da messianidade. Ele estava dizendo, ele é, para os judeus, o Messias que vocês tanto esperavam, que as Escrituras profetizaram e previram. Ele já veio, ele já cumpriu a sua missão, e ele é Jesus. Veja como a mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica. Além de enfatizar a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a messianidade de Jesus, Paulo também enfatizava a unicidade e a suficiência de Jesus. Ou seja, Paulo nos apresenta Jesus como um único. Não existe ninguém igual a ele. Mas também Paulo nos apresenta Jesus como suficiente. Isso significa dizer que Cristo é suficiente para a igreja. A igreja não precisa de mais nada a não ser de Cristo. Cristo é a origem de todas as bênçãos e promessas da igreja. Para que os irmãos possam perceber isso com maior clareza, observem que em suas cartas, repetidas vezes, Paulo utiliza a frase em Cristo. Exemplo, Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. Sabendo que a justificação não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Escrevendo sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo exorta o seu filho na fé, dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, Paulo glorifica a Deus, dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte, ou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Se pudéssemos resumir a pregação evangelística de Paulo em uma frase, essa frase seria:
em Cristo, perdão dos pecados em Cristo, vida eterna em Cristo, salvação em Cristo, libertação em Cristo, regeneração em Cristo, santificação em Cristo, nova vida em Cristo, bênçãos em Cristo. Sim, tudo se resume a Cristo. Como já dizia o escritor, ou diz Raimundo de Oliveira, o budismo pode existir sem Buda, o maometismo pode existir sem Maomé, o espiritismo, com todo respeito, pode existir sem Allan Kardec. Agora, o cristianismo sem Cristo é inconcebível. É aqui que a gente entende que para vivermos os propósitos de Deus, não basta estar na igreja, tem que estar em Cristo. Não basta fazer parte do departamento de louvor, tem que estar em Cristo. Não basta ter uma carteirinha de membro e dar o dízimo, tem que estar em Cristo. Não basta ter uma credencial de obreiro, tem que estar em Cristo. Essa frase que alguns usam por aí, que o tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória, é mentira. Por quê? Porque a tua vitória não está no teu glória, tua vitória está em Cristo, no teu relacionamento com Cristo, na tua fidelidade com Cristo, na tua intimidade com Cristo, na tua fé com Cristo, no teu relacionamento com Cristo, está em Cristo. Isso é tão verdade que é no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, no versículo de número 7, ele, o próprio Cristo, declara dizendo: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então você pode até dar glória, mas se não estiver em Cristo, não tem vitória. Agora observe, irmãos, que Paulo, ao Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, a sua unicidade, a sua suficiência, Paulo, no texto que nós lemos, ele nos apresenta o tema principal da sua mensagem. E qual é? Cristo crucificado. Ou seja, Paulo empenhava-se em apresentar aos homens um Cristo que morreu. É interessante, porque Paulo poderia dizer: a minha mensagem que eu trago para vocês é a mensagem do Cristo ressuscitado, e não estaria errado. Do Cristo glorificado, também não estaria errado. Do Cristo exaltado, também não teria problema. Mas ele entende que a mensagem da cruz é essencial, é mais importante do que milagre, é mais importante do que porta aberta, é mais importante do que cura divina, é mais importante do que prosperidade. Paulo entende que o propósito da morte, o efeito da morte é essencial para alma, para evangelismo, para pregação, para obra missionária, para o crescimento do reino. É a cruz, é falar da morte. Paulo entende isso de uma maneira tão clara que até na ministração da Santa Ceia ele aborda o principal tema: Jesus Cristo, a morte de Cristo. Diz assim: todas as vezes em que comer e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Agora veja, então a morte de Cristo é o tema principal que deve ser tratado na pregação do Evangelho. Jesus Cristo morto. Por quê? Porque a morte dele não foi uma morte aleatória, não foi uma morte natural, acidental. Não, a morte dele foi uma morte proposital, foi uma morte planejada, determinada na eternidade, com propósitos eternos. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, podemos observar algumas características da morte de Cristo, alguns efeitos da morte de Cristo e algumas verdades sobre a morte de Cristo. Algumas características, por exemplo, podemos perceber que a morte de Cristo foi uma morte vicária. E a palavra vicário é o feminino de vicário, que significa substituto. Então significa dizer que Jesus morreu substituindo alguém. É por isso que em João, no capítulo 10, no versículo 11, ele declara dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor
dá a vida pelas suas ovelhas. Quando ele usa a frase dizendo a vida por suas ovelhas ou pelas suas ovelhas, a ideia é substituição. O bom pastor está disposto a morrer pelas ovelhas. Então significa que ele morreu no lugar de alguém, no nosso lugar. Segundo, a morte dele foi uma morte redentora. A palavra redenção, ou da palavra redenção, vem um verbo redimir, que significa ressarcir, comprar, pagar. Nos tempos do Antigo Testamento, quando alguém contraía uma dívida a qual não tinha condição de pagar, ele era levado pelo seu credor como escravo. Então o seu parente mais próximo se aproximava, ia até ele, pagava a sua dívida. Isso é redenção, comprando assim a sua liberdade de volta. Então quando a Bíblia nos diz que a morte de Cristo, a morte redentora, significa dizer que ele, Jesus, ao morrer na cruz, primeiro, ele pagou a nossa dívida. Segundo, ele nos comprou. É como o próprio Paulo escreve na epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: a cédula que era contra nós, ele tirou do meio de nós e cravou na cruz. Escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 6, ainda falando sobre Jesus, ele diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Coríntios, olha como a redenção de Cristo significa que ele nos comprou. Capítulo 6, no versículo de número 20, Paulo escreve dizendo: porque fostes comprado por bom preço. No capítulo 5, no versículo 9 do livro do Apocalipse, quando na visão de João, Jesus, o Cordeiro de Deus, toma um livro que estava na mão direita do Pai, aquele que estava sentado sobre o trono, João escreve dizendo que os 4 animais, os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e nação. Se essa mensagem não te alegra, não sei qual mensagem vai te alegrar. Então, primeiro, a morte dele foi vicária. Segundo, foi redentora. Agora veja que existem alguns efeitos imediatos da morte de Jesus. Mateus registra no capítulo 27, e ele escreve dizendo, a partir do versículo 51, alguns efeitos imediatos da morte de Jesus, quando ele morre na cruz. Primeiro, efeitos na natureza. Mateus escreve dizendo: ei, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras fenderam-se. Segundo, efeito no mundo espiritual. A morte de Cristo gerou vida. Porque o texto diz que os sepulcros se abriram e os corpos de santos, ou muitos corpos de santos, foram ressuscitados. Terceiro, a morte de Cristo imediatamente gerou conversão, salvação. Versículo de número 54, Mateus escreve dizendo: e o centurião, obrigado, e o centurião e os soldados que com ele estavam, vendo, que guardavam Jesus, vendo o terremoto e o que havia acontecido, se encheram de temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha como a morte dele é importante, irmão. Agora, para nós concluirmos a mensagem, eu quero ser objetivo essa noite. Primeiro, ele morreu de maneira, a sua morte teve um efeito redentor, ele nos comprou. Segundo, um efeito vicário, ele nos substituiu. A sua morte gerou salvação, conversão, ressurreição. Mas ao observarmos a Bíblia, vamos perceber que a morte de Cristo, ela revela-nos algumas verdades. E eu falarei um aqui. A morte de Cristo revela-nos o amor de Deus por nós. O que eu estou dizendo é:
que o que levou Jesus para a cruz não foi a crueldade de Roma. O que levou Jesus para a cruz não foi a traição de Judas. O que levou Jesus para a cruz não foi o abandono dos discípulos. O que levou Jesus para a cruz não foi a negação de Pedro. O que levou Jesus para a cruz não foi a inveja dos fariseus. O que levou Jesus para a cruz não foi a omissão de Pilatos. O que levou Jesus para a cruz foi o amor de Deus. O que levou Jesus para a cruz foi João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que levou Jesus para a cruz foi Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu na cruz porque Deus te ama. Jesus morreu na cruz porque Ele se importa com você. Jesus morreu na cruz porque Ele ama a sua vida. Sabe o que é mais lindo, irmãos? É que Paulo usa a expressão sendo nós ainda pecadores. Paulo está revelando o caráter incondicional do amor de Deus. O que Paulo está dizendo é: não é que você merecia, não é que você era digno, não. Sendo nós ainda, ou seja, Deus não esperou você entrar numa condição de digno para Ele te amar. Ou sendo nós ainda pecadores. Então significa que Deus não esperou você se arrepender para te amar. Deus não esperou você se converter para te amar. Deus não te amou depois que você saiu das drogas. Deus não te amou depois que você saiu do alcoolismo. Deus não te amou depois que você saiu da prostituição. Deus não te amou depois que você venceu o vício da pornografia. Não. Antes mesmo de você ser liberto, antes mesmo de você vir para a igreja, antes mesmo de você tomar a decisão de aceitar a Cristo, Deus já te amou. Glória. Quando você ainda estava lá no mundo, nas drogas, no alcoolismo, quando você ainda era escravo de Satanás, quando você ainda era inimigo de Deus, Ele já te amava. Oh, glória a Deus. Sim, esse é o amor de Deus por nós, irmão. Amor incondicional. O que Paulo está dizendo é: mesmo você não merecendo, Deus te amou, Deus te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. É por isso que Ele morreu por você. Agora nós precisamos entender é que se por um lado a morte de Cristo revela o amor de Deus por nós, por outro lado, ela revela a gravidade do pecado. Ela nos mostra o quanto o pecado é algo terrível. Ele é tão terrível que para nos livrar dele, da consequência dele, do poder dele, foi necessário que o Filho de Deus morresse por nós. Você percebe como não dá para negociar com o pecado? É aqui que a gente entende, irmãos, que um atributo de Deus não anula o outro atributo. Por exemplo, o amor de Deus não anula a sua santidade. Não é porque Deus me ama que Ele vai aceitar a minha vida de pecado.
Não é porque Deus me ama que Ele vai aturar que eu continue na vida, na prática pecaminosa. Não é porque Deus me ama que Ele vai aceitar que na sua presença eu continue na vida de mentira, na vida de engano, na vida de pecado. Como diz o próprio apóstolo Paulo, se Ele não poupou nem seu próprio filho, que em preço de redenção morreu por nós, o que dirá a nós? Então a morte de Cristo revela o seu amor, mas também revela a sua justiça. Porque Deus não simplesmente perdoa o pecado como uma dívida que Ele fecha os olhos e diz, não precisa mais pagar. Porque se o pecado é uma dívida, e se Deus simplesmente perdoa essa dívida, Jesus não precisava morrer. Mas por que Ele morre? Porque Ele não perdoa a dívida. A dívida tem que ser paga. A diferença é que eu e você não tinha condição de pagar essa dívida. É aí que Ele entra. Aleluia. E paga a minha dívida e a tua dívida. Mudando o destino da nossa história. Agora, de verdade, quem pode glorificar a Deus pelo seu sacrifício na cruz? Talvez você esperava essa noite uma mensagem que dissesse, irmão, olha, Deus vai te honrar, hein? Vai mesmo. O milagre já está acontecendo na tua casa. De repente, até está. Mas o meu objetivo essa noite, Deus me trouxe aqui essa noite para dizer, você precisa estar ligado a Cristo. Você precisa ter relacionamento com Ele. Evangelho é isso. Ou você acha que ser razão nas suas mensagens, quando Jesus sempre queria fazer uma declaração, Ele estrategicamente usava palavras para atrair as pessoas até Ele. Ao invés de dizer, eu vou mostrar-vos a verdade, Ele dizia, eu sou a verdade. Ao invés de dizer, eu vou mostrar-vos o caminho, Ele diz, eu sou o caminho. Ao invés de dizer, eu vou mostrar para vocês a porta, não, Ele diz, eu sou a porta. Para quê? Para que você passe por Ele, se relacione com Ele. Porque Evangelho, reino de Deus, isso aqui, irmão, não é só louvor, não é só barulho, não é só emoção, é relacionamento. E no relacionamento, as bênçãos de Deus se tornam secundária. Se o milagre acontecer, eu glorifico. Se o milagre não acontecer, eu glorifico da mesma forma. E eu não glorifico para que o milagre aconteça. Isso é barganha. Isso é tentar negociar com Deus. Glorifica que Deus vai fazer. Não. Glorifica porque Ele é digno de glória. E mesmo se Ele não fizer, Ele continua sendo digno de glória, de honra, de louvor. Então você não glorifica porque Ele vai te abençoar. Você glorifica porque você reconhece a soberania desse Deus Todo-Poderoso. Está na sua essência a adoração. Então você adora. Quantos são gratos pela morte de Cristo na cruz essa noite? Levante as suas mãos lá em cima, por favor. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu profetizo em nome desse Jesus que morreu por nós, que nesse ano de 2022 a graça de Deus vai invadir a tua casa, a tua família. As bênçãos de Deus serão tão grandes que você vai se tornar canal, instrumento de Deus para abençoar outras famílias. As pessoas vão olhar para você e vão se sentir atraídas para o reino de Deus ao ver a presença de Deus na sua casa. E vão ver que de fato o efeito da morte de Cristo reina dentro do seu lar. Haverá momentos de gozo, de alegria, haverá festa, haverá banquete, haverá paz. Só quem recebe essa palavra essa noite, com as suas mãos lá em cima, glorifique e exalte ao Todo-Poderoso. Meu pastor, posso fazer apelo? Alguém nessa noite entre nós que ouviu essa mensagem
uma mensagem cristocêntrica. Eu vim falar de Jesus para você. E quer nessa noite tomar a maior decisão da sua vida, de aceitar a Jesus. Ou quem sabe você está afastado do Evangelho e você quer voltar para Jesus. Se você quiser esse Jesus que morreu por você, que está disposto a te dar a vida eterna, onde você estiver, levante as suas mãos. Você que não é evangélico, que está afastado da igreja e que está dizendo: eu quero Jesus, eu quero voltar. Alguém nessa noite que está afastado do evangelho, ou que nunca foi evangélico, só que não é evangélico, levante sua mão, por favor. Só quem não é evangélico, por favor, levante a sua mão, só para ele conhecer. Alguém em nosso meio que não é evangélico, há uma senhora ali, obrigado. Está afastada, é isso? Há mais alguém que está aqui essa noite, você veio aqui, você de repente até já foi evangélico, hoje está afastado, mas você veio assistir ao culto. Você está aqui em nosso meio, levante a sua mão, por favor. Eu não quero constranger. Outra senhora ali levantou a mão, tem mais alguém? A outra moça ali atrás. Vocês que levantaram as mãos, está vindo alguém aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Se isso aqui não te alegrar, irmão, você ainda não entendeu o que é reino. Tem mais alguém? Você que levantou a sua mão aí. Isso, vem. Volta para casa. Isso é evangelho. Não vem por causa do milagre que ele vai fazer, vem porque ele, pelo seu sacrifício na cruz. Tem mais alguém aí atrás. Orabachore andarai. A igreja pode ficar de pé, pastor? Pode, por favor. Você que está aí atrás, está dizendo: eu quero voltar para Jesus. Vem, é a oportunidade agora. Está vindo mais alguém aqui? Quem pode adorar a Deus? Eu vou plagiar a frase de um pregador que eu acho isso interessante. Ele dizia o seguinte: eu acredito que isso acontece. Meu amigo presbítero Gilvan, eu acredito que Deus lá no céu, começando com os anjos. Quando eu fizer milagre na terra, quando eu curar um paralítico, ressuscitar um morto, precisa fazer festa aqui em cima não, porque a igreja vai fazer lá embaixo. Claro que vai. Agora, quando uma alma se salvar, eu não quero ninguém calado aqui em cima. Porque para Deus o maior milagre é esse aqui. Vou perguntar mais uma vez. Eu insisto com você. Foi vicário, foi no teu lugar, pagou o preço por você, está te dando uma outra chance, uma outra oportunidade. Vem para Jesus. Só quem veio aqui na frente, que veio tomar uma decisão de voltar para Jesus. O senhor, senhora, mais alguém? A moça ali atrás, é isso? São 3 até agora, é isso? Quantos estão felizes, irmãos, pelos nossos irmãos que estão voltando para Jesus? Posso orar, meu pastor? Estenda suas mãos para cá, por favor. Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos que aqui voltaram. São propriedades tuas. Foi por eles que o teu sangue, Jesus, foi vertido na cruz. Pai, obrigado por eles. Não poderia acontecer algo melhor essa noite, Senhor, neste culto. Obrigado, Pai, pela vida desses teus filhos que voltaram. Abraça-os, restaura-os,
Se houver alguma enfermidade essa noite, em nome de Jesus, ó Deus, cura-os. Problema dentro de casa, problema financeiro, vai de encontro às necessidades deles agora, porque milagre, perdão e milagre os pertence. Se podem ser perdoados, podem receber milagres. Se podem ser perdoados, podem ser curados, podem ser libertos, podem ser restaurados. Espírito Santo, abraça os teus filhos agora. O bálsamo de Gileade. Eu sei que tem gente aqui, Senhor, que voltou ou que saiu por causa de uma ferida na alma. Vai curando agora. Em nome de Jesus. Receba a graça de Deus. Sinta-se novamente abraçado pelo Espírito Santo. Ele te ama. Ele te escolheu, Ele te chamou. Receba essa bênção. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meu pastor. Noite, irmãos, por essas almas que se rendem aos pés de Jesus. Aleluia, aleluia, adore o Senhor. Mesmo sendo assim, o pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, sinto o amor de Deus essa noite, amado. Aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou caído, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Oh, Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, o pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós já vamos, neste momento, encerrar a programação dessa noite. Nós não poderíamos deixar de agradecer a nossos visitantes, irmãos e amigos que estiveram presentes conosco, juntamente com um dueto, agora vou falar certo, Unção e Glória. Deus abençoe a vida de vocês, juntamente com os músicos, tenham um retorno abençoado na paz do Senhor. Também nosso preletor dessa noite, presbítero Joabe, Deus continua abençoando sua vida grandemente, seu ministério, sua família. Leva o nosso abraço também ao pastor Éder. Nós queremos aqui louvar a Deus por todos aqueles também que nos acompanharam pelas redes sociais até agora. Tenham todos uma semana abençoada, cheia da unção de Deus, da graça de Deus. Separe um dia, separe um momento. Se você estiver tão distante, venha conhecer Angra dos Reis, venha conhecer nossa igreja. Se você já está aqui por perto também, faça uma visita, vai ser muito honroso recebê-los aqui. Deus abençoe a vida de cada um. E nós temos o anúncio da semana. Vou falar bem rapidamente o anúncio da semana e os irmãos fiquem atentos ao anúncio da semana. Segunda-feira, de 6h30 da manhã às 7h30, consagração. Estará aqui a irmã Ruth, a equipe para orar. Venha, Deus tem bênção para a sua vida. Terça-feira, culto de ensino e oração às 19 horas. Amanhã também à noite, às 19 horas, reunião geral da CIB. Então as irmãs já estejam cientes. Amanhã, segunda-feira, dia 7, reunião da CIB. Na terça-feira, culto de ensino e oração a partir das 19 horas. Quarta-feira, consagração de fé e milagre das 9 às 11. Participando, cantora Érica Gouveia e pregando missionário João Carlos. Também na quinta-feira teremos o grande culto da vitória, às 19 horas. Sexta-feira, consagração às 8 horas da manhã. No sábado nós não temos nenhuma programação informada. No domingo nós estaremos aqui na consagração a partir das 7 horas da manhã, né, pastor Luizinho e toda a equipe. E também a EBD e Santa Ceia do Senhor, domingo de manhã, a partir das 9 horas, e à noite o culto também, às 18 horas. Quarta-feira, também ensaio da CIB. Então as irmãs já estão cientes de segunda e quarta-feira. Queridas, no dia 16/2, às 19 horas, será o primeiro culto do ano da Bolsa do Amor. Tema, colheita. Preletora, diaconisa Milena Cruz, cantora Priscila, que estará adorando, sob a coordenação e direção da pastora Michele e da diaconisa Daísa Lima. Então estejam todos presentes. Também no dia 20, não é a programação da semana, mas nesse mês, programação mensal, dia 20 de fevereiro, a nossa ida da grande caravana a Madureira. Então todos os departamentos estejam organizados, prontos para ir com todo o campo cultuar o Senhor lá. Se você não deu seu nome ainda, corre que ainda dá tempo ainda, tá bom? Esses são os avisos, esses foram os avisos, e eu vou retornar ao trabalho ao nosso pastor vice-presidente, pastor Luiz Barbosa. Amém. Deus continue abençoando o pastor Glemerson. Irmãos, quero aqui agradecer o dueto. Deus continue abençoando, é muito bem-vindo. Receba o nosso abraço em nome do nosso presidente. Ele não pôde estar presente, ele está realmente nesse período de recesso. Nós louvamos a Deus por cada um. Pastor, deixa um abraço a toda a igreja, a todos os demais obreiros. Também quero agradecer aqui, presbítero Joab. Deus te abençoe mais uma vez. Conta conosco, nós estamos aqui para somar. Este ministério é unidade, hierarquia e disciplina. Estamos debaixo da bênção do nosso bispo, debaixo da bênção do nosso presidente, pastor Disseu. Vamos ouvir neste momento a oração de encerramento. Neste momento eu quero convidar o evangelista Diego, e quero aqui agradecer também, irmãos, por sua vida. Completou mais um ano de vida, e quero desejar aqui os parabéns ao evangelista Diego. É o líder geral do nosso jovem aqui do campo. Nós temos a alegria e satisfação de tê-lo, né, na casa, e é um grande líder, irmãos. Nós louvamos a Deus por sua vida, e quero aqui pedir ao evangelista Diego que ore pelo encerramento nessa noite, e o pastor Amâncio impetrando a bênção apostólica, e que os irmãos possam ir para casa debaixo da bênção de Deus, irmãos. Peço, irmãos, que evitem de estar trafegando na cidade sozinho.
é só um aviso mesmo. A polícia pegou um miliciano ali, um cidadão que tinha acabado de abordar uma jovem. Então, irmãos, é por questões de cautela, é só questão de cautela mesmo. Contamos com todos, pode ficar despreocupado, já foi resolvido, mas os irmãos sejam cautelosos em tudo e o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Curva a sua cabeça, estenda a sua mão para o alto. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome, Senhor, nessa noite. Grato, Senhor, nós somos por tudo, Senhor, que vivenciamos aqui, pelos louvores que entoamos ao teu nome, Senhor, por essa palavra ministrada, Senhor, aos nossos corações, pelas vidas, Senhor, que se renderam, Senhor, aos teus pés, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é o Salvador dessa humanidade. Jesus, agora se está encerrado este culto, Deus, leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, que as tuas mãos permaneçam sobre nós, abençoando, Senhor, a nossa semana, que possamos ter uma semana de vitória, Pai, de bênção, de portas abertas, Pai, semana de resposta, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está, Senhor Deus, abençoando, Senhor, as nossas vidas, através, Senhor Deus, desta campanha, profetizando 2022, Pai, permaneça conosco, assim nós oramos e agradecemos o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Curva a sua cabeça, estenda as suas mãos. É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo venha ser com cada um de nós nesta noite, e não só hoje, mas para sempre. O trabalho está encerrado, a paz de Jesus para todos, uma semana abençoada no nome de Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus.